Boa tarde a todos. Então, vamos dar início ao nosso workshop de hoje, que trata sobre como prescrever ou recomendar plantas medicinais e fitoterápicos na prática clínica da atenção básica. Então, nós vamos enfocar hoje mais as questões legais, né, envolvendo a prescrição, né, ou a recomendação de plantas medicinais na forma seca, na forma in natura ou na forma de medicamento manipulado ou industrializado. Então, esse workshop é um primeiro workshop, né, que a gente vai começar a falar sobre as plantas medicinais. A gente vai ter outras oportunidades de estar discutindo esse tema. O próximo encontro vai ser no dia 20/8. Bom, primeira coisa que é importante, quando a gente vai começar a trabalhar com as plantas medicinais e os fitoterápicos na prática clínica da atenção básica, é a gente ter bem claro a definição de algumas terminologias. Uma delas é o que é a fitoterapia. Então, a fitoterapia utiliza de plantas medicinais ou bioativas, né, ocidentais ou orientais, in natura ou seca, plantadas da forma tradicional ou orgânica, apresentadas como drogas vegetais ou derivados de vegetais nas suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, né, e preparadas de acordo da experiência popular, tradicional ou métodos modernos científicos. Então, a fitoterapia, ela é uma terapêutica, né? Então, é um recurso que utiliza das plantas medicinais para se fazer prevenção e tratamento de doenças. Quando eu falo sobre plantas medicinais, eu estou falando da espécie vegetal, que ela pode ser cultivada ou não, né? E é utilizada com esse propósito terapêutico. E o fitoterápico é o quê? É o medicamento obtido, né, de matéria-prima vegetal, né, cuja sua eficácia e sua segurança, elas são validadas por meio de levantamentos etnofarmacológicos, de utilização, documentação técnico-científica ou evidência científica. Então, é o medicamento propriamente dito, aquele medicamento tecnicamente elaborado, né, e dispensado nas farmácias básicas e nas farmácias privadas. Quando a gente fala sobre a inserção da fitoterapia na atenção básica, esse movimento, né, de trazer essa prática para dentro dos serviços, ela vem motivada por iniciativas internacionais, principalmente pela Organização Mundial da Saúde, que sugere para os seus países membros a inserção de práticas tradicionais, entre elas a fitoterapia, né, para ser articulado com a medicina oficial, no caso, a biomedicina. Então, o Brasil, né, a partir de discussões realizadas nos conselhos municipais, nas conferências, nos seminários, né, com a criação do Sistema Único de Saúde, muito motivado pelos movimentos sociais, principalmente a pastoral, ele implanta políticas, né, nacionais que incentivam, então, a inserção das práticas integrativas e complementares no SUS. Então, em 2006, nós temos a publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Na sequência, nós temos a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no mesmo ano. Então, a Política Nacional de Práticas Integrativas, ela é regulamentada pela Portaria 971. E a Política Nacional de Fitoterapia pelo Decreto
5.813. Na sequência, no ano de 2008, a gente tem, então, a criação do Programa Nacional de Práticas Integrativas, Programa Nacional de Plantas Medicinais, né, e Fitoterápicos, que lançam as diretrizes e o plano de ação da institucionalização dos serviços, né, e das ações relacionadas à fitoterapia no Sistema Único de Saúde. Na sequência, são geradas diversas legislações que regulamentam os medicamentos fitoterápicos, a farmácia viva, né, a notificação de plantas e drogas vegetais para ter utilização nos estabelecimentos de saúde, que é a RDC 10 de 2010, que traz a lista de drogas vegetais, então plantas secas, que tem ação medicinal, né, para ser utilizada no tratamento de doenças. E a portaria 886, que institucionaliza a farmácia viva no contexto da rede pública de saúde, que é serviços relacionados à fitoterapia que contemplam desde o cultivo até a manipulação, cultivo, secagem, colheita, armazenamento, né, a manipulação e a dispensação de medicamentos manipulados no âmbito público. Né? E em 2003 também é regulamentada então as boas práticas de manipulação de medicamentos fitoterápicos para a rede pública. Em 2011 tem a publicação então pela Farmacopeia Brasileira do formulário fitoterápico nacional. E em 2012 a gente tem então a publicação do caderno de práticas integrativas e complementares, que vai trazer, né, então, orientações, experiências de outros municípios sobre como que a gente pode implementar a fitoterapia como um recurso e como um dispositivo de articulação entre usuário e profissional. Então, esse conjunto de políticas públicas, né, e legislações, elas têm o sentido objetivo geral de ampliar as opções terapêuticas aos usuários, né, com o objetivo de garantir o acesso de plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia com segurança, eficácia, qualidade, numa perspectiva da integralidade da atenção à saúde, né, e considerando essa articulação entre o conhecimento tradicional e o conhecimento técnico-científico. Bom, então o que a gente tem de apresentações, né, de plantas e medicamentos fitoterápicos à disposição dos profissionais para poder estar prescrevendo e recomendando. Então, primeiro a gente tem a planta viva. Então, a gente tem a planta ela pode ser a planta in natura, né, que é aquela planta que a gente colhe no momento e faz o chá, que ela é regulamentada pela portaria 886, né, e também as boas práticas de cultivo e secagem pela resolução 18 de 2003. Posso também indicar e prescrever a planta seca. Então, a planta seca a gente vai ter duas formas farmacêuticas. A planta chamada chá, que são os sachês que a gente encontra no supermercado. Então, as plantas que são regulamentadas como chá são aquelas que são consideradas como alimento. Então, são aquelas que a gente vai encontrar no supermercado, nos mercados, nas lojas de produto natural, e elas não vêm descritas no rótulo a alegação terapêutica, né? Algumas têm ação terapêutica, né, mas são registradas como alimento, e outras são plantas ou frutas, né, que têm elas são aromatizantes, né, e elas podem ser utilizadas como chá. E a outra forma seca que também está disponível é a droga vegetal, né, que é as que a gente encontra nas farmácias, né, e não vai encontrar nos supermercados, então encontra nas farmácias, que é a planta seca, aquela que sofreu o procedimento de coleta, processamento e secagem, e ela é embalada e é notificada, então, na Anvisa com uma ação terapêutica. E aí ela vem
inclusive, ela pode vir com alegação terapêutica no rótulo. Certo? Os derivados vegetais, o que são? São as soluções extemporâneas, então, a infusão, decoco, a maceração que a gente faz a partir da planta é considerado uma solução extemporânea. As tinturas, que são soluções alcoólicas, e os extratos secos, que são utilizados nos encapsulados. A gente vai ver depois, na sequência, como é que a gente prescreve e como é que a gente indica cada caso desse. Então, os derivados vegetais, eles estão descritos nas farmacopeias e no Formulário Nacional de Fitoterápico. E a terceira forma de a gente poder prescrever e recomendar as plantas medicinais e os fitoterápicos é em forma de medicamento, né, de duas formas. Ou manipulado, que ele segue as normas da Resolução 67 e da Resolução 87 de 2007, ou os industrializados, né, que estão listados na RENAME, né, ou os que estão listados na Instrução Normativa 5 de 2008. Em relação aos medicamentos industrializados, nós vamos ter dois grupos de medicamentos industrializados fitoterápicos. Aqueles de tarja vermelha, que são os sob prescrição médica, e os isentos de prescrição médica, que são os que a gente pode estar recomendando, indicando. Não, as outras categorias que não são categorias médicas podem estar recomendando e prescrevendo. Bom, como é que, sabendo quais são as apresentações farmacológicas que eu tenho, sabendo a diferença entre uma planta e um fitoterápico, eu também preciso saber como é que quais são as formas de uso que essa planta medicinal ela pode ser feita, né? Então, em que contexto, a partir de que contexto de uso eu estou fazendo a orientação? Eu posso ter a planta medicinal utilizada dentro do contexto familiar, né? Então, o que é o contexto familiar? É quando a gente se refere àquelas práticas autônomas, né, informais, que envolvem o uso de plantas medicinais pelo uso do usuário que se insere na rede social e cultural, né? Então, está muito relacionado ao que a gente chama da automedicação por plantas medicinais, o que a gente vai estar se referindo nos documentos do Ministério como a automedicação responsável, né? No contexto popular, né, então, vai ser o uso das plantas medicinais a partir praticada, né, pelos especialistas populares, não profissionalizados, né, são aqueles curadores, né, que estabelecem forte vínculo de confiança com o usuário devido a essa identidade ou proximidade, linguagem, né, ou até mesmo pela falta de acesso aos serviços de saúde, que são as benzedeiras, os raizeiros, né, que muitos deles são liderantes de bairro, né, estão próximos da nossa unidade de saúde e são importantes ser reconhecidos. Para quê? Para a gente poder fazer uma articulação, uma parceria, para estar tanto aprendendo sobre as plantas medicinais, como também auxiliando sobre o uso racional, orientando sobre interações, contraindicações, né, que possivelmente podem ter. O contexto tradicional, então, um pouco diferente do popular, é aquele que a gente trata do uso das plantas medicinais que está enraizado na cultura de um povo, né, que tem uma identidade e longa tradição própria. Então, vamos supor, no Brasil temos os índios, né, então a medicina xamânica, tem os povos africanos, né, os caboclos. Então, são comunidades tradicionais que têm um conhecimento, né, há um conhecimento acumulado, uma tradição própria, e também podem estar fazendo uso de plantas medicinais. O saber científico, né, da onde nós, profissionais de saúde, bebemos o conhecimento para estar orientando sobre as plantas medicinais. Então, é importante eu reconhecer os outros saberes que são emergentes na comunidade familiar, popular e tradicional, para eu poder, então, a partir desse conhecimento, estar
pensando estratégias de articular e ampliar o olhar, né, ampliar o cuidado com as plantas medicinais. Então, o saber científico ele vai estar apoiado na racionalidade biomédica e vai ter o propósito de usar as plantas medicinais como um medicamento ou uma droga vegetal validado cientificamente. E as outras racionalidades médicas vão ser o uso das plantas medicinais e os seus derivados, né, de forma coerente com a teoria e método, diferentemente da biomedicina e das outras formas de cuidado anteriormente citado. Então, eu posso ter o uso das plantas medicinais na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, na medicina antroposófica e as outras racionalidades médicas que ainda não foram estudadas, certo? Bom, então, quando eu penso na fitoterapia, quando eu penso nas plantas medicinais, não é só a prescrição, não é só o produto, né, tecnicamente elaborado que eu posso estar inserindo no meu processo de trabalho. Então, além do contexto, né, científico, né, onde eu vou buscar a escolha de um produto a partir da farmacopeia, né, a partir das ações terapêuticas, da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, a escolha do medicamento fitoterápico industrializado ou o manipulado, né? Pensando também em hortos didáticos com identificação botânica, com estudos farmacológicos e toxicológicos bem alinhados, focado mais no cuidado médico centrado, eu também posso pensar numa inserção da fitoterapia numa perspectiva de um dispositivo de aproximação entre o profissional e o usuário, numa relação mais educativa, né, valorizando esses espaços coletivos populares, tradicionais, envolvendo ações educativas, intersetoriais, né, uma prescrição numa perspectiva de orientação, de diálogo democrático, de interação entre o saber científico e o popular, né, nesse apoio do autocuidado, nesse apoio dessa automedicação responsável, né, a partir de ações interdisciplinares, em reunião de equipe, em educação permanente, envolvendo a participação comunitária. Para quê? Para estar valorizando não só o saber científico, mas também ampliando esse diálogo entre saberes e práticas populares e tradicionais, entre saber científico e tradicional. Também posso pensar numa terceira hipótese de se pensar a fitoterapia na atenção básica, que é articulando essa perspectiva, né, de um dispositivo educativo com uma perspectiva de ter mais um produto terapêutico disponível à comunidade. Então, trazendo uma fitoterapia que integre tanto a opção terapêutica, né, o medicamento fitoterápico, nas suas diferentes formas farmacêuticas, como também o dispositivo educativo para a gente poder estar orientando o uso racional de plantas medicinais na atenção básica. Tendo a perspectiva que, mesmo que eu, profissional da saúde, não tenha o conhecimento, a expertise para indicar e prescrever, minimamente eu tenho que dar a abertura, né, para o usuário me dizer o que ele usa de planta medicinal, porque o uso de planta medicinal concomitantemente com os meus medicamentos que estou prescrevendo, eles podem ter interações positivas, mas também podem ter interações negativas. E quando eu não dou essa abertura e não pergunto também que plantas medicinais o senhor usa, né, eu fecho essa porta desse diálogo. Muitas vezes o usuário ele não fala por medo, né, de represária do próprio profissional. Bom, se a gente já sabe que as plantas medicinais, elas podem estar na nossa prática clínica e que ela não precisa ser só em forma de produto, ela pode ser também
um dispositivo educativo, né, para disparar uma conversa, numa roda de conversa, vamos supor, com hipertenso, com diabético, com a liderança de bairro, com a comunidade em geral, com o idoso. Eu posso estar pensando num outro didático para ter as diferentes espécies medicinais que tem na minha comunidade, para poder estar olhando quais são os nomes populares e quais são as espécies vegetais que condizem aquele nome, né? Eu também posso pensar em prescrever este produto, essa planta, em forma de produto. E aí entra as questões legais de cada conselho, né, de classe. Então, é importante eu, profissional de saúde, consultar quais são as minhas resoluções específicas que autorizam a prescrever ou recomendar as plantas medicinais e fitoterápicos, ou se, na ausência delas, não tenha nem nada que me impeçam, né, nessa prescrição. Porque, como a gente vai ver agora na sequência, tem algumas categorias profissionais que já têm legislação específica sobre plantas medicinais e outras ainda não. Em relação ao profissional médico, nós não temos uma legislação específica sobre plantas medicinais, mas a resolução do CFM 1246 de 88, ela traz, né, que é direito do médico, lá no artigo 21, indicar o procedimento adequado ao paciente, observando as práticas reconhecidamente aceitas e respeitadas as normas legais vigentes no país. Então, como temos legislações vigentes no Brasil hoje, que regulamentam um medicamento fitoterápico, que regulamentam a planta in natura, que regulamentam a planta seca, o médico, ele, né, pode estar prescrevendo as plantas medicinais, os medicamentos fitoterápicos como uma opção terapêutica, né? Então, ampliando o leque de opções terapêuticas que ele tem à disposição dele, né? E sempre estimulando essa questão, né, de mesmo que eu não queira prescrever, então que eu dê essa abertura para o meu usuário dizer assim: oi, doutor, eu uso, né, plantas medicinais, né? Será que essa planta vai interferir positivamente ou negativamente nesse meu tratamento? Mesmo que eu não saiba responder naquele momento, mas eu posso buscar informações, né, e depois estar fazendo uma devolutiva para esse meu usuário. Em relação aos cirurgiões dentistas, que muitas vezes podem estar pensando, pô, que planta que eu poderia indicar para esse caso? Eles têm legislação específica, né? Então, na Lei 5.081 de 66, ela traz lá no artigo 6 que compete ao cirurgião dentista praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrente de conhecimento adquirido na graduação regular, né, ou em pós-graduação, e prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno aplicado à odontologia, né? Então, em relação ao odontólogo, ele pode prescrever plantas que apresentam ações terapêuticas, né, enfocando o cuidado da saúde bucal. Exemplo, tansagem, malva, manjericão, né, alfavaca anisada, alfavaca cravo, que são plantas que têm princípios ativos, né, anti-inflamatórios, que agem nas afecções bucais. Na resolução do CFO de 82 de 2008, ela reconhece e regulamenta o uso, né, pelo cirurgião dentista das práticas integrativas e complementares à saúde bucal, entre elas a acupuntura, o floral, a fitoterapia, a homeopatia e a laser terapia, tá? E a norma complementar traz que essa comprovação da prática, ela também pode ser feita, né, a prática de 5 anos, né, nos últimos 10 anos de atuação, ou a certificação perante um curso de pós-graduação. E que esse curso de pós-graduação em fitoterapia ou nas práticas integrativas esteja dentro dos cursos registrados pelo o CFO, tá? O enfermeiro,
ele também tem uma resolução específica, né? Tem a resolução do COFEN de 196 de 2007, tem um parecer informativo 4 de 2005, que estabelece e reconhece, então, as terapias alternativas, entre elas a fitoterapia, como uma especialidade ou uma qualificação do enfermeiro. Né? Existe alguns municípios que, além dessa recomendação do do COFEN, fazem outras exigências. Vamos supor, a Prefeitura de Campinas traz na sua portaria específica que, além da recomendação do COFEN, esse profissional enfermeiro, para estar prescrevendo fitoterápicos para o tratamento tópico de feridas, né? Então, em Campinas, o enfermeiro utiliza plantas medicinais para tratar plantas cicatrizantes para tratar feridas, né? E que esse profissional tenha uma especialização na área. Bom, já o farmacêutico, né, tem duas resoluções. Tem a resolução do Conselho Federal de Farmácia, a 477 de 2008, que dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no âmbito das plantas medicinais, e a resolução recente, que é 586, de 29 de agosto de 2013, que dispõe sobre a prescrição farmacêutica. Então, na resolução 477, ela fala que compete ao farmacêutico a manipulação, a dispensação, o aconselhamento farmacêutico no uso de plantas medicinais, fitoterápicos manipulados e industrializados em atendimento a uma prescrição médica ou uma automedicação responsável. Né? E ela conceitua a automedicação responsável ocorre somente mediante orientação e acompanhamento farmacêutico nos casos de medicamentos, né, fitoterápicos isentos de prescrição. Essa mesma resolução, ela diz que o farmacêutico ele vai poder prescrever, né, os fitoterápicos e dispensar aqueles fitoterápicos que não exigem uma prescrição médica. Tá? Então, incluem os medicamentos industrializados, as plantas em forma de droga vegetal e os derivados. E essa mesma resolução, então, traz como é que tem que ser a prescrição farmacêutica e os seus componentes mínimos, né? E aí traz, né, reforça essa importância do farmacêutico, sendo um dos profissionais que tem na cadeira a disciplina de botânica aplicada à farmácia, né, essa importância também de trazer essa discussão para a equipe, né, junto, de repente, ao NASF, sobre a questão dos metabólicos, a relação dos princípios ativos, a relação entre interação medicamentosa, o uso na gestação, quais espécies são chamadas com o mesmo nome botânico e são espécies diferentes, né, que geram toda a confusão e, às vezes, a ineficácia do tratamento com fitoterapia. Às vezes eu acho que a pessoa está utilizando uma Melissa officinalis e a pessoa está utilizando uma outra erva cidreira. E aí eu não consigo ter o efeito terapêutico que eu esperava. O nutricionista, né, também tem uma resolução específica, que é a resolução 402 de 2007, então, que regulamenta a prescrição fitoterápica. Tá? Das plantas in natura, droga vegetal e as suas diferentes formas farmacêuticas. O que tem de especificidade para o nutricionista? É que o nutricionista ele também, né, tem uma prescrição fitoterápica que deve conter alguns componentes obrigatórios, como, no caso, especifica a resolução da farmácia, né, e traz que o nutricionista ele só pode prescrever os fitoterápicos para uso oral e atrelados também à questão da complementação da dieta, né, sendo, então, impedidos da prescrição de fitoterápicos para uso tópico ou uso externo, né? Então, também eles não podem estar prescrevendo os fitoterápicos que exigem a prescrição médica, ou seja, aqueles que têm a tarja vermelha. Uma coisa que é importante ressaltar para todas as categorias não médicas,
restrição da prescrição dos medicamentos fitoterápicos de tarja vermelha, eles não se aplicam às drogas vegetais, que são aquelas plantas que são notificadas e descritas na resolução RDC 10 de 2010. Tá? Então, que são as plantas secas. A restrição é só para o medicamento fitoterápico industrializado, em forma de encapsulado. Certo? Bom, o psicólogo e o fisioterapeuta, eles não têm legislação específica, certo, sobre a prescrição de fitoterápicos, mas existe uma legislação para os fisioterapeutas e os psicólogos acupunturistas, né? Então, os psicólogos com formação com acupuntura, que usam o CBO 3221, eles podem recomendar as plantas medicinais, tá? Então, ela não é uma prescrição, ela é uma recomendação. O formulário o bloco de recomendação é muito parecido com o bloco de prescrição, né? O fisioterapeuta com formação de acupuntura, ele também pode recomendar as plantas medicinais envolvidas, né, no tratamento, como complementação ao tratamento da fisioterapia. Então, tanto a psicologia como a fisioterapia, elas não têm legislação que proíbam a prescrição, né? Mas tem essa ressalva, né, que é importante, que essas duas categorias, né, tenham a formação e a cultura para estar, então, prescrevendo e recomendando as plantas medicinais dentro do âmbito do serviço. Bom, e as outras categorias que não foram contempladas aqui? O médico veterinário também, que faz parte da equipe NASF, é uma outra categoria que tem resolução própria para prescrição. As outras categorias, gente, elas têm que buscar dentro do seu conselho, né, se existe ou está sendo construída alguma resolução, algum parecer, alguma instrução normativa, né, algum decreto, alguma portaria que diga que impede, né, ou autoriza a prescrição de fitoterápicos, tá? Então é importante fazer esse movimento aos conselhos para saber como é que está a regulamentação da prescrição em cada categoria. Bom, então, em relação aos conselhos, né, a questão legal em cada categoria é isso, certo? Em relação às formas farmacêuticas fitoterápicas e suas regulamentações sanitárias, é o que a gente vai ver agora. Então, como é que eu posso prescrever uma planta seca? Como é que eu posso prescrever uma tintura, né, um encapsulado? Então, a gente vai ver agora como é que como que pode ser o modelo, né, correto de uma prescrição fitoterápica. Então, a primeira coisa que a gente viu, as ervas secas eu tenho em chá, né? Então, eu posso fazer em forma de chá, que são os sachês, ou eu posso fazer em planta seca, né? Que é aquela que passou pela secagem, ou eu posso trabalhar, não sendo a erva seca, a planta in natura. Então, em relação à planta seca, o que é um chá? O chá são os produtos constituídos por partes vegetais, inteiras, fragmentadas, moídas, obtidas de um processo tecnológico adequado a cada espécie, utilizados exclusivamente para a preparação de bebidas alimentícias, por infusão ou por decocção em água potável, não podendo ter uma finalidade farmacoterapêutica, né? Então, elas não podem conter no rótulo a alegação terapêutica, certo? Então, são os produtos chamados de chá, eles são considerados alimentos, por isso que a gente tem chá no supermercado. A droga vegetal. Então, a droga vegetal são as plantas medicinais que... ou suas partes, né? Aqui eu tenho uma macela, tem as florzinhas da macela,
ou as suas classes de substâncias responsáveis pela ação terapêutica após o processo de coleta, né, colheita ou colheita, estabilização e secagem, podendo ser íntegra, ou rasurada ou fracionada, triturada, né, e que estejam relacionadas no anexo 1 da RDC 10 de 2010. Bom, então, exemplos. Eu posso ter um exemplo aqui. Eu posso ter um capim-limão em forma de chá, certo? Num sachêzinho, que atende a RDC 267 de 2005, sendo vendida no supermercado. E posso também ter o mesmo capim-limão atendendo às exigências da RDC 10 de 2010 e as exigências das drogas vegetal para estar e sendo considerado como uma droga vegetal, certo? Bom, como é que eu faço a preparação das drogas vegetais? Eu posso fazer por decocção ou por infusão. Decocção é quando eu pego a água fervendo, né, e coloco a planta junto com a erva, a planta junto com a água, né, e deixo ferver. Para quê? Para poder liberar o princípio ativo. Então, é a preparação mais indicada para ervas que não liberam o seu componente em baixa temperatura, como as caças, os rizomas, os caules, a semente e as folhas coriáceas. E a infusão é quando eu pego o chá, né, e vou verter a água quente sobre a planta, né, e vou estar abafando, e ela é mais recomendada então para as partes menos resistentes, que as folhas, as flores, as infusões. Bom, então como é que eu preparo esse chá? Então, vou fazer por infusão. O que ele vai fazer? Vai separar, né, a quantidade prescrita. Eu estou com um chá de macela, vou pegar uma colher de sobremesa e vou estar colocando, no caso da macela, a quantidade terapêutica para ela são 3 florzinhas. Então, eu vou pegar 3 florzinhas de macela, separar as 3 florzinhas de macela, que é a quantidade terapêutica para uma xícara, colocar dentro da xícara e vou estar colocando a água sobre a xícara. Quanto de água? 1 xícara. Então, eu coloco a macela, coloco a xícara e tapo, certo? Vou esperar a infusão descansar por 15 minutos e depois eu vou coar, né, esse infuso e vou estar administrando conforme a posologia. No caso da macela, vou estar administrando para dores abdominais 2 vezes ao dia, certo? No caso do chazinho em sachê, mesma coisa. Coloco o sachêzinho e vou estar colocando o chazinho, né, sobre o sachê e vou estar também tapando. Por que tapar? Porque as plantas elas podem ter óleos essenciais, né? Então eu garanto a não evaporação do óleo essencial. Se eu for fazer com a planta verde, se a planta seca eu trabalho, vamos supor, com 1 colher de sobremesa, né? A planta verde eu vou tirar os galhinhos dela, né? E vou sempre estar utilizando o dobro da quantidade das folhas secas. Então, se a dosagem lá no meu formulário da forma seca tá 1 colher de sobremesa, eu vou pegar a folha verde, vou estar rasurando ela, né? E aí vou usar 1 colher de sopa, né? Sempre 1 colher de sopa rasa. Mesma coisa, coloco as folhinhas, rasuro, coloco na porção, vou colocar só dentro da xícara e colocar, né, a água sobre a planta, certo? Bom, então isso é o modo de preparo para as preparações de plantas secas. Quais são os itens obrigatórios de uma prescrição de erva seca? Então, eu devo ter o nome do paciente, né, o nome popular e o nome científico da planta, a forma farmacêutica, no caso aqui eu tenho uma melissa, o nome científico Melissa officinalis,
a forma farmacêutica, droga vegetal, e a parte utilizada que eu quero utilizar, a folha. A forma de uso interno e o modo de preparo. Então, infusão, uma xícara de chá, 150 ml de água morna, adicionar 2 colheres de sobremesa de folhas rasuradas ou trituradas, deixar em repouso por 15 minutos. Filtrar antes de tomar. Posologia, tomar 2 vezes ao dia por 30 dias. A data, o carimbo do profissional, né, e o endereço da unidade de saúde. As tinturas, que são as soluções extrativas alcoólicas ou hidroalcoólicas, na sua maioria, elas são elaboradas a 20%. Né? Então, podem ser utilizadas tanto para uso oral como para uso tópico, e elas podem ser feitas prescrições de tinturas simples ou compostas. Como é que tem que ser a minha prescrição de uma tintura? Vamos supor que eu opte por uma tintura composta. Né? Então, a mesma coisa, nome do usuário, a forma farmacêutica. Então, aqui a gente tem um exemplo. Tintura de guaçatonga, o nome científico, tintura das folhas, 25 ml. Né? Tintura de espinheira santa, as folhas da tintura, utilizando as folhas, mais 25 ml. Tintura das folhas da passiflora, 25 ml. E tintura da raiz do mulungu, 25 ml. Então, monto uma tintura composta em partes iguais. Forma de uso oral, preparação 100 ml, então a quantidade de volume. Posologia, tomar 3 ml ou 60 gotas 3 vezes ao dia por 30 dias. Data, nome do profissional, assinatura do profissional, carimbo, endereço da unidade de saúde. Né? Bom, em relação aos extratos secos, que a gente vai ter nos encapsulados, né, como eu estou mostrando aqui, eu vou ter 2 tipos de extrato seco. Vou ter os extratos secos e os extratos secos padronizados. O extrato seco é quando eu tenho a preparação sólida obtida da evaporação do solvente, utilizando a extração. Então, farmacologicamente, eu preparo a tintura, evaporo aquele extrator e eu tenho extrato seco. Certo? E no extrato seco padronizado, eu tenho esse procedimento, mas esse extrato seco ele é padronizado com um marcador, né? Um princípio ativo que identifica a qualidade e a reprodutibilidade desse rótulo. Então, como é que eu faço a prescrição desses medicamentos fitoterápicos? Primeira coisa, eu tenho que consultar a resolução, a instrução normativa 5, que existem medicamentos que são exclusivos de prescrição médica. Então, uva ursa, sinicifuga, equinácea, o ginkgo, o hipérico, a cava-cava, o palmeto, o tanaceto e a valeriana são fitoterápicos de tarja vermelha sobre prescrição médica. Então, esses fitoterápicos só os médicos podem prescrever. Os outros fitoterápicos contidos na instrução normativa número 5, né, eles podem ser prescritos pelos todos os outros profissionais. Como é que eu tenho que fazer na minha prescrição? Né? Então, se eu escolher por um extrato padronizado, eu vou escrever espinheira santa, extrato seco de Maitênus licifolia, 380 mg a dosagem, e aí eu especifico padronizado em 13,3 miligramas de taninos totais. Então, isso está lá na instrução normativa. Então, a gente consulta lá para especificar para a farmácia de manipulação que eu quero o extrato padronizado e não o extrato seco. Uso interno, tomar 2 cápsulas ao dia, 3 vezes ao dia, por 30 dias. Arzel, eu não sei prescrever padronizado. Se você colocar espinheira santa, extrato seco padronizado, a farmácia também já vai saber do que se trata, né? Então, tomar por 30 dias, uma caixa, data, assinatura e endereço. Então, a gente pode ver que a prescrição, elas acabam tendo um mesmo modelo, né? Na área da nutrição, a gente tem a possibilidade de manipular, né? E prescrever os alimentos encapsulados, que são diferentes dos suplementos alimentares, né? Então, exemplos de alimentos encapsulados: cebola, alho, óleo de ômega 3, né? Então, eles seguem também a mesma recomendação, né, dos encapsulados.
Nome popular, cápsula de acerola, 500 mg a dosagem, uso interno, tomar uma cápsula de 500 mg, que equivale a 45 mg de ácido ascórbico, né, após o café da manhã, por 45 dias, que é a posologia. Data, assinatura do profissional e endereço, certo? A planta in natura, como a gente comentou, são as plantas que são cultivadas nos hortos comunitários, na farmácia viva, no horto didático. Elas não seguem a mesma exigência das drogas vegetais da RDC 10, elas seguem a regulamentação 18. Tá? Então, eu posso consultar a RDC 10 para saber a posologia. O único cuidado que eu vou ter que fazer é essa correlação entre a dosagem da planta seca, que está lá na RDC 10, para a planta in natura, se é essa opção. Bom, gente, então qual que é a recomendação que eu tenho aqui como consideração final? Primeiro, né, que os profissionais que desejam utilizar as plantas medicinais fitoterápicas, né, ou os medicamentos fitoterápicos na sua prática clínica, eles procurem a qualificação, procurem se especializar para saber exatamente qual o efeito terapêutico da planta, quais as suas interações, quais suas intoxicações, quais os aspectos e características fitoquímicas, né, e botânicas de cada planta. Isso vocês podem fazer por teleconsultoria, baixar as webconferências que a gente tem no local, buscar cursos livres de formação, buscar especializações de fitoterapia. A gente tem várias boas, tem várias especializações saindo nessa área, né? Podem buscar instituições como EPAG, Embrapa, né, que trabalham com plantas medicinais para poder estar fazendo a qualificação dos profissionais de vocês, tá? Então, existem várias formas de estar buscando a qualificação. Inclusive, no portal de práticas do Ministério da Saúde, tem um curso sobre plantas medicinais online, gratuito, disponível. E pelo Telesaúde a gente também vai estar ofertando um curso de plantas medicinais. Então, vocês fiquem atentos às nossas programações. A gente vai estar dando sequência nas outras webs. Então, materiais de consulta. Vocês podem consultar a relação de medicamentos fitoterápicos que está contemplada na Rename, né? Então, na Rename a gente tem a espinheira, o guaco, a alcachofra, a aroeira, a cáscara sagrada, a garra de diabo, a isoflavona e a unha de gato, que podem ser comprados pelo componente da farmácia básica, certo? Outros materiais de consulta, o formulário nacional, a Relação Nacional de Plantas Medicinais, a Resolução 277 de chás, né, a Resolução 10 de 2010, que é um ótimo instrumento. Ele é um instrumento que traz posologia, contraindicação, interação medicamentosa, via de uso, as alegações terapêuticas, nome botânico, nome popular. Então, é um grande resumão, né, que os profissionais podem estar utilizando. E a Instrução Normativa 5 também traz as alegações e essa questão de como prescrever essas plantas. Existem legislações específicas para os medicamentos fitoterápicos, que é interessante, quem quer atuar nessa área está fazendo a leitura, né? E as legislações de cada conselho profissional para consulta de vocês, tá? Deixo aqui sugestão de 3 referências para quem quer começar a trabalhar com prescrição e recomendação, que é o livro do Sérgio Tinoto Paniza, né? Que é Como Prescrever ou Recomendar Plantas Medicinais, que foi um dos livros que eu usei para montar esse material para vocês. A Fitoterapia Racional, que traz várias plantas que podem ser utilizadas na atenção básica, e o Formulário Médico Farmacêutico de Fitoterapia, né, que também traz uma gama de informações de plantas medicinais que vocês podem estar inserindo. Além, então, do anexo 1 da RDC 10 de 2010, que é um bom material de consulta, junto com o Formulário Nacional de Fitoterapia, que também tem bastante informação. Tá? Então, fica a sugestão de quem quer colocar em prática as informações que a gente trocou aqui, que volte, né, dia 20 de agosto para a gente dar continuidade. Bem provavelmente a gente vai falar sobre interações medicamentosas
planta medicamento, planta e alimento, né? E, né, para estar implementando essas ações, então busque as teleconsultorias de forma síncrona, assíncrona. A gente não enfocou hoje plantas específicas, mas vamos ter web sobre plantas específicas. Vocês podem, a partir do levantamento da comunidade, tá mandando as fotos das plantas que vocês têm aí na comunidade. A gente ajuda a fazer a identificação botânica, né? Traz o nome científico e ajuda também a estar qualificando a equipe. Em forma de teleconsultoria, a gente pode trazer essa qualificação, né, sobre o como usar as plantas na prática clínica. Eu coloco à disposição, né, para a gente estar tirando as dúvidas agora. O nosso chazinho está quase pronto. Eu vou tomar junto com a Beatriz. E aí sugiro, né, que vocês reproduzam a web e os conhecimentos aqui.